Olá, está começando o programa OAB Nacional e traz as notícias que foram destaque na Ordem dos Advogados do Brasil. STF atende OAB e suspende regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre aumento de participação nos planos de saúde. OAB consegue anular pedido do Ministério Público do Trabalho que feria confidencialidade entre advogado e cliente. Conselho Federal divulga teses jurídicas sobre direito médico e da saúde aprovadas para publicação. E mais, Ordem dos Advogados do Brasil atua pela volta de crianças separadas dos pais nos Estados Unidos. Você vê tudo isso agora no programa OAB Nacional. A OAB pediu e a ministra Carmen Lúcia atendeu. Foi suspensa a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que determinava o pagamento de 40% do valor dos atendimentos médicos por pacientes enquadrados em planos com coparticipação. Para a ordem, a resolução restringe a sociedade ao direito à saúde, assegurado constitucionalmente. Em defesa do direito à saúde, a OAB Nacional ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicada no Diário Oficial da União em junho, que previa que operadoras de planos de saúde pudessem cobrar de clientes até 40% do valor de cada procedimento realizado no sistema de coparticipação. Para a ordem, o aumento foi abusivo, uma vez que a média da cobrança até então era de até 30%. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, ajuizada pela OAB na Corte, apontou que a norma fere o preceito fundamental da separação de poderes, o princípio da legalidade e o devido processo legislativo, uma vez que a ANS não tem competência legislativa para disciplinar o tema, criar regras e, muito menos, estipular direitos e deveres para usuários de planos de saúde. Entendemos que aí há, sem dúvida nenhuma, uma oneração excessiva a todos os consumidores de planos de saúde. A ANS ultrapassa a sua prerrogativa, porque regulamenta algo que deveria ser trabalhado e discutido pela sociedade e regulamentado por lei, e porque também há uma oneração absolutamente excessiva ao consumidor dos planos de saúde. Saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente. Não se pode criar obstáculos à prestação de serviço de saúde. Nós não podemos ter uma mercantilização desta forma nos planos de saúde no Brasil. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, atendeu o pedido da OAB e, em sua decisão, destacou que a resolução traz instabilidade jurídica passível de diversos questionamentos na Justiça. Além disso, segundo ela, esse tipo de mudança na prestação de serviços deve ser objeto de discussão com a sociedade. Hoje existem os seguintes tipos de plano de saúde. O plano regular, no qual o consumidor paga uma mensalidade fixa, se arcar com cobranças extras. O com franquia, modelo em que o consumidor paga a mensalidade e um custo de franquia caso precise fazer exames ou consultas não previstas no contrato. E o plano com coparticipação, onde o consumidor paga parte do procedimento à operadora, cujo percentual não pode ultrapassar 40% do valor total do procedimento, segundo a nova regra da ANS. Nesse modelo, antes da resolução, não havia um percentual máximo para a coparticipação em cada atendimento, mas a ANS orientava que as operadoras não cobrassem percentuais maiores que 30%. Segundo a própria ANS, cerca de 48 milhões de pessoas têm esse tipo de contrato vigente com as operadoras de saúde. A decisão da ministra Carmen Lúcia é provisória e foi tomada durante o plantão judiciário. A DPF está sob relatoria do ministro Celso de Mello. Depois, o documento deve ser validado ou derrubado pelo plenário do STF.
O Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, realizou nos dias 19 e 20 de junho um congresso sobre os cenários e desafios que envolvem o direito, a saúde e a justiça. A pré-abertura do evento foi marcada pela apresentação de teses jurídicas sobre o assunto. As teses aprovadas serão publicadas na revista da entidade e os nomes dos selecionados já foram divulgados. Veja! A comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde recebeu mais de 40 teses de profissionais da advocacia sobre diversos assuntos relacionados aos temas direito, saúde e justiça. Ao todo, foram selecionados 23 trabalhos científicos para apresentação no primeiro dia do evento, em 19 de junho. Agora, a comissão divulgou as teses que foram selecionadas para publicação na revista digital da OAB, em volume próprio, que estará disponível na Biblioteca Digital da Ordem. Do total, 13 serão publicadas e tratam de temas como conflitos no ambiente hospitalar e mediação, meio ambiente e tratamento sanitário na saúde pública, responsabilidade civil médica, políticas públicas para idosos, reprodução médica assistida, transplante de órgãos e abusos de operadoras de planos de saúde. Durante a apresentação das teses, a comissão destacou a relevância dos temas e a contribuição das pesquisas para a discussão do direito médico e da saúde. A apresentação dessas teses, elas permitem que a gente convirja num determinado evento as diferenças tanto de opiniões quanto de inovações. São muitas teses que foram apresentadas, extremamente inéditas, questões que servem no mínimo para aguçar esse universo do questionamento, para que a partir desse questionamento a gente possa chegar a determinadas conclusões que daqui a um dia serão base aí para as decisões judiciais. O próximo passo agora é o envio desse material. Os autores têm até o dia 31 de agosto para remeter as teses, que devem ser enviadas eletronicamente para o e-mail eventosoab@oab.org.br. Os trabalhos precisam estar formatados de acordo com as normas técnicas da ABNT. Os pesquisadores avaliaram a contribuição de cada trabalho apresentado. É muito importante, porque você está abrindo caminhos aí, vertentes novas, para que até sobre o mesmo assunto, outras questões e outros entendimentos venham aí a ser desenvolvidos e a ser firmados. Os diversos temas repercutem desde a população de baixa renda até em ações do próprio judiciário de como deveria ser a conduta. É um espaço democrático, onde toda a sociedade participa, mesmo de forma indireta, o que é uma pena, porque é um evento muito importante para todo o amparo jurídico. Temas que nós vimos aqui hoje e que nós poderemos buscar essas informações e essa interatividade entre os estados brasileiros para implementação nas nossas cidades, para implementação na nossa comunidade, de forma que nós agregamos não só o nosso conhecimento aos demais, mas nós recolhemos muitas dessas informações para a nossa localidade, para a nossa realidade, de forma que o que é debatido dentro da academia acaba se tornando concreto na nossa vida real. A OAB Gaúcha inaugurou a nova estrutura da subseção de São Gabriel. Os presidentes da OAB Nacional e da Seccional do Rio Grande do Sul, Cláudio Lamáquia e Ricardo Breyer, estiveram na solenidade. A sede fica ao lado do Fórum da cidade e será a casa dos 284 advogados da região. Outra cidade gaúcha que teve sua sede inaugurada foi Pelotas. A estrutura, também próxima ao Fórum do município, foi construída a partir de uma planta padronizada, que traz mais qualidade e menos custos à construção, acomodando da melhor forma a advocacia da região. Cláudio Lamáquia lembrou que a inauguração dos novos espaços faz parte de uma extensa lista de propostas que a OAB Nacional tem colocado em prática em prol da advocacia brasileira. A cidade de Santiago, também no Rio Grande do Sul, ganhou uma sede sustentável. Ao lado do presidente da Seccional Gaúcha, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da inauguração das novas instalações da subseção. Com um projeto moderno, essa passa a ser a sede construída em menor tempo no estado.
A nova sede será a casa dos 332 advogados e advogadas da região, que abrange Santiago e Jaguari. O presidente da seccional catarinense da OAB, Paulo Marcondes Brincas, e o vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Lisandro Teles, participaram no início do mês de um desagravo público no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Florianópolis. O ato, que reuniu cerca de 500 advogados e advogadas, aconteceu em protesto a um provimento da Corregedoria do Tribunal que só permite o recebimento dos valores de execuções trabalhistas pelos advogados com a apresentação dos contratos de honorários firmados com seus clientes, prejudicando o exercício da profissão. Além disso, a norma retém o imposto de renda supostamente devido pelo profissional, relacionado à verba honorária. O manifesto foi uma ação conjunta da seccional da OAB, do Instituto dos Advogados e da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santa Catarina. A OAB tem ampla atuação não só nas causas da advocacia, mas em todos os assuntos que dizem respeito aos direitos do cidadão. A entidade luta, por exemplo, pela igualdade de gênero dentro da ordem e em toda a sociedade. Como parte desse engajamento, a atual gestão da entidade conseguiu reconquistar uma vaga no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, vinculado ao governo federal. A OAB Nacional reconquistou seu espaço no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM. A intenção do grupo vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos é promover ações para fortalecer a presença feminina nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. O Conselho foi criado em 1985, inicialmente vinculado ao Ministério da Justiça. A OAB entrou no grupo no ano de 1993 e, a partir de 2010, ficou sem representante. Agora, quem assume a cadeira da Ordem dos Advogados do Brasil no CNDM é a conselheira federal Eduarda Mourão. Ela também é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB e ressaltou que no momento em que o país vive de uma luta maior por igualdade de gênero, a OAB Nacional precisa ter espaço nos grupos de apoio à mulher. Muitos movimentos e instituições estão surgindo. Os espaços de poder estão sendo bem disputados. Então, certamente que tudo isso depende de muita articulação e a Comissão Nacional da Mulher Advogada se dedicou muito a isso. A abrir um diálogo maior com os movimentos, com as entidades que já compunham o Conselho, compreendendo que algumas já estão lá, são titulares, mas que a ordem não pode ficar fora dessa nova fase de defesa dos direitos das mulheres, em especial diante de grandes ameaças de direitos fundamentais que as mulheres estão aí assistindo e precisando de maior proteção e de um embate mais efusivo. O CNDM congrega mais de 40 entidades, entre redes e articulações de caráter feminista e de defesa dos direitos das mulheres, além de organizações sindicais, associativas, profissionais ou de classe, que atuem na promoção da igualdade social e de gênero. Na carta de apresentação de 2018, o Conselho Federal da OAB destacou que, conforme o artigo 44 do Estatuto da Advocacia e da OAB, os direitos da mulher se enquadram como finalidade fundamental da entidade e dar amplitude à execução desse objetivo é tarefa também dos membros das comissões da mulher advogada. Por isso, vem lutando por um futuro mais igualitário. Dessa vez, um passo importante a ser comemorado pela advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu anular, junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, um pedido do Ministério Público do Trabalho que violava a confidencialidade dos escritórios de advocacia e seus clientes. Veja na matéria.
O Estatuto da Advocacia deixa claro em seu texto que o escritório ou local de trabalho de advogados e advogadas, além de todos os instrumentos do exercício profissional, como computadores, telefones, arquivos digitais ou impressos, além de uma extensa gama de documentos, são invioláveis. E a questão do sigilo e confidencialidades são caros à advocacia, e sua quebra constitui infração disciplinar. Isso só é possível por parte da Justiça quando há indícios de materialidade e autoria de que o advogado ou advogada cometeu um crime. Mesmo assim, ainda é preciso decisão judicial fundamentada. Segundo o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB Nacional, a confidencialidade é essencial para a proteção do cidadão e de sua defesa, mas também do advogado como forma de garantir sua atuação na defesa dos direitos da sociedade. É preciso que se preserve o direito do advogado de ter conhecimento pleno do processo para ele poder promover a sua defesa, todavia sem ter que trabalhar contra o seu cliente, porque ele estaria cometendo também um crime de patrocínio infiel. Não é à toa que o Estatuto da OAB prevê expressamente o sigilo como uma das formas de imunidade do advogado. Mas essa prerrogativa da classe foi ameaçada por um pedido de um procurador do trabalho que requisitou as 30 empresas listadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como maiores litigantes a apresentarem os contratos que mantêm com escritórios de advocacia para realizar serviços contenciosos. A OAB do Rio de Janeiro ingressou com um mandado de segurança e o Conselho Federal foi admitido como amicus curiae na causa. Isso porque, segundo as entidades, o Ministério Público do Trabalho pretendia apurar a suposta precarização do trabalho dos advogados e advogadas por grandes escritórios de advocacia. Por óbvio, a ordem não podia admitir tal situação, tal invasão à confidencialidade da relação entre advogados e clientes e entrou com uma ação para garantir o direito do advogado de manter essa confidencialidade nas suas relações. Nós tivemos sucesso na primeira instância, o Ministério Público recorreu, mas tivemos agora, mais recentemente, no Tribunal Federal, o reconhecimento de que, de fato, a relação entre advogado e cliente, ela precisa ser mantida de forma confidencial. No pedido para ingresso como amicus curiae, o Conselho Federal argumentou que compete exclusivamente à entidade apurar irregularidades à classe e punir os inscritos em seus quadros que cometam infrações. Dessa forma, a partir do posicionamento da ordem, foi confirmado pelo tribunal a liminar deferida, determinando o cancelamento dos efeitos do ato, deixando claro que a confidencialidade entre advogados e clientes deve ser respeitada. A Justiça reafirmou o direito de advogados e advogadas destituídos de receber honorários que foram arbitrados em seu favor no início do processo. A desembargadora Maria Helena Povos reafirmou o entendimento unânime do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que garantiu esse direito aos profissionais. Na decisão monocrática, a desembargadora resguardou a remuneração do profissional, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da execução. Mais informações sobre essa decisão você encontra no site do Conselho Federal. Os advogados e advogadas inscritos na OAB vão ganhar 10% de desconto na inscrição para a 5ª edição do Simpósio Internacional de Direito do CONSINTER, o Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação. Isso porque a Escola Nacional de Advocacia tem um convênio com a entidade. O evento acontece entre os dias 17 e 19 de outubro na Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. As inscrições podem ser feitas através do site consinter.org. Além disso, a classe pode enviar artigos que podem ser publicados na revista do Conselho Internacional. A ENA está com o edital aberto até o dia 31 de julho e serão aceitos textos de todas as áreas jurídicas.
Uma parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e a Associação dos Advogados de São Paulo vai promover cursos de férias nos meses de julho e agosto sobre direito trabalhista e doutrina e jurisprudência do direito civil. As aulas serão realizadas nas sedes das escolas superiores de advocacia nos estados ou nas seccionais da OAB. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada estado. Todas as informações estão no site da Associação dos Advogados de São Paulo. A Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado para acabar com o drama das crianças separadas dos pais nos Estados Unidos. Desde junho, durante sessão do Conselho Pleno da entidade, a OAB critica a atuação do governo federal na questão e cobra empenho por uma solução, além de se colocar à disposição para ajudar. Cláudio Lamáquia, presidente nacional da Ordem, considera inoperante e escandaloso o papel do governo brasileiro no atendimento jurídico às crianças brasileiras que estão detidas nos Estados Unidos. Segundo ele, o governo brasileiro não constituiu advogado para o trabalho específico de buscar o retorno das crianças que querem voltar ao Brasil, algumas das quais estão detidas há mais de 50 dias. A decisão de pedir providências ao governo federal contra a política norte-americana de tolerância zero com imigrantes ilegais, que tem separado crianças de seus pais ao tentarem atravessar a fronteira com o México, foi tomada pelo Conselho Pleno da OAB. O relator da proposta, conselheiro Alexandre Dantas, destacou em seu relatório que mais de 50 crianças e adolescentes brasileiros estão separados de seus pais e são impedidos de deixar os abrigos onde estão. Por isso, a Ordem vai pedir ao Itamaraty que adote medidas judiciais para conseguir a custódia imediata e a guarda provisória dessas crianças e adolescentes, a fim de garantir o exercício de seus direitos, considerando o risco à saúde e integridade física, moral e psíquica dos menores. Antes mesmo da decisão do Pleno, a OAB já havia enviado um ofício ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloísio Nunes Ferreira, oferecendo suporte e participação de solução do problema. Também foram encaminhados ofícios a organismos internacionais, como a ONU, e a entidades de advocacia de outros países. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também se encontrou com a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, para tratar da atuação da entidade nessa questão. Onde a Ordem dos Advogados do Brasil expressou a sua posição, o seu veemente protesto com isso que está acontecendo nos Estados Unidos, notadamente com relação a crianças brasileiras, mas com todas as crianças do mundo que estão hoje separadas dos seus pais lá e ainda colocadas em abrigos. Preocupada com a falta de regulação no uso de máquinas e robôs em diversas áreas do conhecimento e que prometem substituir profissões, a OAB criou uma coordenação para discutir questões relacionadas à inteligência artificial. Montadoras de carro, cancelas eletrônicas, totens para pagamento de estacionamento, caixas de banco com autoatendimento. Coisas comuns do nosso dia a dia e que só são possíveis por causa do uso de inteligência artificial. Desenvolvida em diversos setores, a inteligência artificial pode ser resumida como a ciência que desenvolve máquinas inteligentes e que se aproximam do raciocínio humano para algumas atividades. Até certo ponto, essa perspectiva pode ser positiva quando se analisa que um robô possa substituir um humano em atividades insalubres ou perigosas. Contudo, é necessária uma reflexão sobre o pensamento de que uma máquina é sempre melhor do que um ser humano na execução de tarefas e que ela pode substituir a inteligência produtiva de uma pessoa. Já existe, inclusive, uma discussão de que os robôs possam substituir profissões. O trabalho ele precisa do humano.
O trabalho ele precisa do contato, da criatividade, em sua maioria. O que a gente tem? Essa substituição ela é ideal para trabalhos pesados, para trabalhos perigosos, para trabalhos insalubres, mas o dia a dia, o contato, não substitui, porque tem a questão da inteligência criativa, da competência interpessoal e da necessidade que a gente tem relacional, social. Essa questão já chegou ao mundo jurídico e a Ordem dos Advogados do Brasil está preocupada em regulamentar o assunto para alinhar a relação inteligência artificial e o exercício do direito. Por isso, criou uma coordenação dirigida pelo advogado José Américo Leite Filho para tratar desse assunto. Assim, a Ordem quer avaliar criteriosamente a criação e licença para uso de softwares jurídicos, também conhecidos como robôs virtuais. Na internet, esses recursos são oferecidos como grande vantagem aos profissionais. Eles têm funcionalidades semelhantes ao papel de um profissional. Alguns desses sistemas analisam grande quantidade de documentos em segundos, sugerem decisões a serem tomadas e alertam para qualquer mudança que possa afetar o caso. Por isso, a OAB quer estabelecer diretrizes harmônicas entre os profissionais da advocacia e o desenvolvimento tecnológico. A Coordenação de Inteligência Artificial da OAB vai avaliar até que ponto os lançamentos de ferramentas como os robôs virtuais para recursos jurídicos em diversas áreas e a dispensa da atuação de advogados e advogadas pode ser vantajosa. A ideia é formular normas para regulamentar o uso de inteligência artificial na área do direito e também criar diretrizes internas entre a classe. Por entender que o uso de inteligência artificial é muito importante para o direito e uma tendência global, a Ordem espera que esses mecanismos facilitem a realização de acordos e melhoria dos serviços na justiça, mas sem marginalizar o papel da advocacia por meio da massificação desregrada dessas ferramentas. Um advogado, por exemplo, só quem já passou por uma situação dessa, que senta na frente do advogado e conversa com ele olho a olho, e ele te fala e ele te explica, e a sensação que você tem desse contato é que vai entender que não dá para substituir. E diversas outras posições, diversas outras atividades, isso não vai acontecer. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.